Tá ventando bastante hoje, mas eu vou tentar gravar o vídeo aqui fora. Olá, caminhante! Tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu tô aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez o dia 8 ao dia 14 de agosto. E nessa semana a gente vai ter uma lua cheia acontecendo na quinta-feira no signo de Aquário. Mais uma vez, não custa lembrar que a lua cheia é a oposição do Sol e da Lua. O Sol vai estar de um lado, no signo de Leão, e a Lua vai estar no signo de Aquário, que é o seu signo oposto, fazendo esse aspecto desafiador, ou seja, é um confronto, é um cabo de guerra, como se cada um estivesse puxando para um lado. E como que a gente pode analisar simbolicamente isso? Leão é o signo do eu, é o signo do ego, e Aquário é um signo muito humanitário, que fala muito do coletivo. Aqui a gente pode estar nesse momento entre olhar para as nossas necessidades e olhar para a necessidade dos outros ao nosso redor, entre cuidar apenas de si e perceber o nosso papel na sociedade em que a gente vive. E aqui não como cobrança, eu geralmente não levo muito para esse lado coletivo quando eu falo da lua em Aquário, porque não é o meu foco aqui. Eu realmente gosto de focar no lado mais pessoal, individual, como cada um pode fazer esse trabalho interno e isso reverberar no coletivo naturalmente, em vez de agir no coletivo e abdicar totalmente do nosso trabalho interno, como tem muitas pessoas que fazem. Elas se ocupam muito externamente, até cuidando dos outros, ajudando de certa forma, mas elas renegam tudo que elas têm ainda que olhar para dentro e trabalhar internamente. Eu acho que nem todo mundo ainda está nesse nível de estar bem resolvido ou fazendo esse trabalho interno, também pensar em trabalhar com algo coletivo. Mas eu acho que sim, todo mundo pode fazer um trabalho voluntário, fazer uma doação, uma caridade de vez em quando. Então, nesse momento, se você tem essa condição, que essa mensagem toque seu coração para que você possa fazer isso. Eu, por exemplo, só para dar um exemplo mesmo, todo mês eu ajudo financeiramente o asilo da minha cidade. E isso me traz, sim, uma sensação muito boa de estar ajudando alguém, de estar fazendo algo bom por alguém. Eu acompanho eles no Facebook, então eu vejo também a carinha dos velhinhos que eu ajudo, eu vejo as comemorações que eles fazem, enfim, é muito especial, assim, me conecto muito com isso e eu sinto que é muito gostoso fazer a minha parte. Então, nessa semana eu convido você, talvez, a sentir o chamado para isso também. Outro trabalho que eu faço, né, nesse sentido mais pessoal de ajuda ao coletivo, é um aplicativo que chama Share the Meal. Eu não sei se ele está disponível no Brasil, aqui onde eu moro, na Europa, ele pega, né, eu consigo baixá-lo, como ele está em inglês, se eu não me engano, eu não sei se existe a possibilidade aí no Brasil, mas eu vou deixar aqui a carinha dele para você pesquisar lá na loja, né, de aplicativos e baixá-lo, porque ele faz doações para pessoas que precisam de comida no mundo todo. E ele é bem transparente, ele tem lá toda a parte de como esse dinheiro é empregado. Eu confio muito nesse aplicativo e eu também contribuo mensalmente nele. Então, só para encerrar essa questão da lua em Aquário, que é a lua cheia desse mês, a gente tem pessoas de lua em Aquário natal, que são pessoas muito humanitárias, são pessoas que tiveram um trabalho muito grande com o coletivo, como a princesa Diana, que ajudava muito as pessoas em necessidade. Também o John Lennon, que era um pregador da paz, né? Também tinha lua em Aquário. A Michelle Obama, né, a mulher do Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, eles têm em comum essa lua em Aquário que fala do humanitário. Eu, por acaso, né, como não existem coincidências, caí num post sobre lua em Aquário lá no meu Instagram. Eu não vou lembrar agora a página, peço desculpas por isso, mas eu achei muito interessante trazer para vocês aqui essa questão coletiva. Claro, quando está no mapa natal, a gente tem sim talvez um chamado maior, mas num sentido mais pessoal, eu vou falar mais sobre isso quando chegar na lua cheia durante a semana.
Na segunda, a Lua entra em Capricórnio só às 20 para as 4 da tarde e ela passa a terça-feira o dia todo ali também. Então, até esse horário, na segunda-feira, a gente pode estar se sentindo um pouco perdido e sem direção, porque a Lua vai estar vazia de curso desde as 7h30 da manhã. Eu já expliquei um pouquinho o que significa isso, mas basicamente a Lua não faz aspectos com outros planetas. Então, a energia fica meio solta no céu e isso pode trazer coisas inesperadas, imprevistos aqui na Terra, ou simplesmente uma vontade de ficar mais recolhido, de não ter muitas demandas para a gente fazer, né? Para a gente ter que ficar olhando muito para o externo. É um momento muito favorável para reflexão, por exemplo, para descanso. Mas, por se tratar de uma segunda-feira, né, não vai ser necessariamente possível para todo mundo, então é importante só saber disso e se observar. Se vier esse cansaço, se vier essa sensação, se as coisas não saírem como esperado, lembra desse aspecto e solta um pouco mais, e se cobra um pouco mais e pensa que está sempre tudo bem. Depois que ela entrar em Capricórnio, a gente vai ter uma energia de terra muito grande, perfeita para a gente resolver as questões mais práticas. Só que esse signo, ele traz um excesso de autocobrança e a gente pode acabar entrando nessa energia e querer resolver tudo de uma vez, e aí a gente se sobrecarrega. Pode ser que a nossa energia não acompanhe as demandas, então vai ser muito importante a gente ter consciência disso e fazer o que for necessário e deixar o resto de lado, sem culpa, sem se cobrar tanto, porque tá tudo bem. A gente não é uma máquina, a gente não é um robô e a gente sempre tem que priorizar. O que é importante nesse momento? O que eu tenho que resolver realmente? O que eu posso fazer diante de determinada situação? É isso que eu vou fazer. O resto não cabe a mim, o resto não deu hoje, se der amanhã tudo bem. Que a gente não entre nessa sociedade da hiperprodutividade que está sobrecarregando as pessoas, deixando a nossa saúde mental totalmente bagunçada, porque a gente não dá conta. Essa era tecnológica, que tem muito a ver inclusive com a energia de aquário, ela traz uma velocidade muito rápida, porque as redes, as máquinas, elas são rápidas, mas a gente não acompanha esse ritmo. O nosso ritmo é o ritmo natural da natureza, que é muito mais lento, que é muito mais tranquilo, ouvindo essas cigarras tocando ao fundo, olhando para essa florzinha aqui atrás, que uma vez por ano só vai dar flor. Então a gente pensar nisso, refletir sobre isso é muito importante nesse momento. Principalmente para a gente levar em conta que não é o que a gente faz que traz o sentido de valorização para a gente não é o que a gente faz, a gente simplesmente é e isso basta. Na quarta-feira, a Lua entra em Aquário às 15 para as 4 da tarde, passa a quinta-feira o dia todo ali e entra na sua fase cheia. Como a gente tem uma semana de lua cheia, a gente pode sentir a intensidade emocional. Apesar da gente não estar falando de signos muito emocionais, como Capricórnio e Aquário, eles são mais práticos e racionais, a gente sente algo borbulhando dentro da gente, não tem como. Então, se tiver todo mundo meio sem paciência, se as coisas estiverem muito fora do esperado, pode observar e perceber que é a lua cheia, né? Talvez insônia, né? Pensando numa questão mais prática, mas percebe o que vem e como isso te afeta. É esse o trabalho interno que a gente precisa fazer, é prestar atenção no que acontece e perceber se me afeta dessa forma é porque tem alguma coisa aí que eu preciso olhar. Caso contrário, não iria afetar. Essa lua cheia, ela vai ser um pouco tensa de aspectos no céu, porque o Sol vai fazer uma quadratura com Urano e a Lua vai estar encontrando Saturno, formando uma grande quadratura em T, como a gente chama na astrologia. E essa quadratura, ela vem falar de desapego. A palavra-chave dessa lua cheia é desapego. Desde o ano passado foi um ano muito desafiador para muitas pessoas, talvez até mais do que 2020, porque estava acontecendo essa quadratura entre Saturno e Urano.
E esse aspecto, ele fala muito de um conflito entre velho e novo. É como se o novo estivesse batendo a nossa porta e a gente estivesse ou continuasse apegado ao velho. A gente não deixa as coisas acontecerem, a gente resiste. Então fala muito de resistência ao novo. E nesse momento, essas questões elas estão sendo cutucadas novamente. A gente está sendo convidada a olhar o que a gente vem fazendo, né, do que a gente vem se desapegando ou não desde o ano passado, porque agora é mais uma chance da gente mudar. Eu acho que a mudança é uma palavra muito importante aqui também, mas a gente só muda quando a gente desapega daquilo que a gente não quer soltar. Como a gente está falando de Aquário, que é um signo de ar, essa energia ela é muito mental. O apego é a ideias que fazemos sobre as coisas, é aquela rigidez mental, opiniões muito arraigadas, crenças muito profundas. E o Sol lá em Leão vai iluminar a nossa mente para a gente perceber quais são essas ideias. Então, realmente observe o que eu penso a respeito disso, o que eu acho dessa questão, o que eu penso a respeito dessa pessoa e começa a perceber onde estão essas ervas daninhas na nossa mente que a gente precisa arrancar de vez se a gente quiser de verdade viver o novo na nossa vida. Na sexta, a lua entra em peixes às 15 para as 4 da tarde novamente, é um horário aí de mudança de luas essa semana, e ela vai estar fora de curso desde as 8 da manhã, então mais um dia, segunda e sexta-feira, a parte da manhã e início da tarde, vão ser dias com um pouco mais de imprevisibilidade no céu, e na sexta-feira, talvez se for possível, pegar mais leve, diminuir o ritmo, fazer menos coisas, diminuir a expectativa sobre as coisas também. E peixes, ele é uma energia muito difusa, né? Que se perde nos pensamentos, nos devaneios, não é uma energia muito prática de fazer as coisas, de agir. Então pode ser que a gente se perca muito nesses pensamentos, nesses sentimentos e a gente não consiga fazer as coisas, agir de fato. E de certa forma, a gente precisa se lembrar que os sonhos, que é um tema muito pisciano, eles só acontecem, né? Eles só se encerram, esse ciclo, né, do sonho, a semente que nasce, o desenvolvimento e o colher desse sonho que se realiza, ele só acontece quando a gente parte para ação, quando a gente se movimenta. E é muito importante ter isso em conta, porque a vontade talvez vai ser de não fazer nada a respeito e ficar só preso no sonho. Mas pensar que ele só se realiza quando a gente faz algo a respeito, ajuda talvez a ter um pouquinho de coragem, de força, tirar uma força de dentro aí para poder agir, para poder fazer alguma coisa em direção a isso. Num sentido mais prático, podem ser dias aí, sábado principalmente, que a gente está mais sensível, que a gente está mais emotivo, que toda aquela energia acumulada na lua cheia, ela deságua, né? Ela vem para a emoção, ela vem para o sentimento. O que a gente não pode fazer, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque é um movimento natural quando o peixe está vibrando na sombra, é cair no vitimismo, é se sentir vítima do mundo, magoada com tudo, achando que o mundo está contra nós. A gente precisa perceber que não é bem assim que funciona e não cair nessa armadilha para não baixar a nossa frequência e ficar preso como se fosse uma lama mesmo, um lodo, sabe? Que a gente pisa e afunda e a gente vai afundando, afundando, afundando e não consegue sair. O vitimismo funciona mais ou menos assim. Como regente de peixes, né, o regente tradicional, que é Júpiter, está lá em Áries, a gente vai ter aqui à nossa disposição a coragem, a força, a energia, a motivação e a confiança que a gente precisa para se colocar em movimento. Outra coisa interessante também com a lua em peixes é a gente ter contato com a água. Então, se você puder no sábado, se você mora perto do mar, se você tem a possibilidade de ir para uma piscina, apesar de eu saber que aí no Brasil é inverno, né, talvez esteja frio, mas nem que você vá fazer um passeio no lago, dar uma volta na lagoa da sua cidade, tomar um banho em conexão com essa água, consciente com essa água, né, se você tem banheiro também é interessante, você se conectar com o elemento água e imaginar essa limpeza e essa purificação que ela faz.
No domingo, a Lua vai entrar em Áries só às 5h30 da tarde, então vai ser mais o finalzinho do dia aí que vai trazer um pouco mais de agitação, de ansiedade. Pode ser que a gente se sinta mais agitado no final do dia. Cuidado só com discussões, com ansiedade. Esse final de domingo pode ser que tenha ali uma dificuldade de dormir, dor de cabeça, inflamações, né? Ou aquela raiva contida que sai, vem à tona. Então só observa nesse sentido. Como Marte está fazendo um bom aspecto com Plutão e ambos estão num signo de terra, pode ser bem interessante usar essa parte da noite para fazer um planejamento da semana, dos seus projetos, dos próximos passos. Está muito favorável para isso também. E para quem quiser se aprofundar ainda mais nessa lua cheia, se conectar com um material muito profundo, muito exclusivo, né, especial para esse momento em que eu falo da energia de Aquário, que eu faço a leitura desse mapa da lua cheia, tem uma meditação específica para essas questões de libertação mental. Eu tenho disponível aqui para os membros do meu canal um material completo do Cocriando com a Lua 2022, que vai estar disponível aqui para quem for membro Caminhante Estelar. Então eu te convido a fazer parte do meu canal, apoiar o meu trabalho e ainda ter acesso a esse conteúdo maravilhoso que eu preparei com tanto carinho para você. Outro recadinho que eu queria passar é que o meu site novo está no ar. Eu refiz toda a arte do site, eu fiz com uma designer muito querida, que é uma caminhante, e tá muito lindo, tá muito especial. Eu convido você a acessar o meu site, a prestigiar o trabalho da Fernanda. Lá no finalzinho da página tem também o link dela para quem quiser conhecer melhor o trabalho dela, se estiver precisando de uma web designer. Mas eu queria deixar o convite aqui para você acessar o meu site novo e me dizer o que você achou. Vou amar saber. Em relação à cartinha da semana, faz um tempinho já que eu estou fazendo separado o vídeo, onde eu tiro 3 cartinhas para você escolher uma mensagem específica para você, para o seu momento. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, é só olhar na descrição do vídeo, tá? Não é nos comentários, é na descrição do vídeo. Logo abaixo aqui do vídeo, é só clicar em algum lugarzinho ali que vai abrir, né, essa área. Geralmente no celular ele não aparece, e aí vai estar disponível o link. E também vou deixar aqui no card para quem quiser assistir. Mas antes de vocês irem para o vídeo, eu quero deixar uma pergunta para você responder para mim aqui embaixo na área de comentários, porque eu amo ter essa troca com vocês. É uma maneira de eu me conectar, de eu ver a carinha de vocês, de eu saber o que vocês pensam. Eu realmente fico muito feliz quando vocês respondem. E a pergunta dessa semana é a seguinte: de que ideia sobre a vida você precisa se desapegar? Aproveitando a energia de Aquário, ideias fixas, né, rigidez mental, que ideia você precisa soltar sobre a vida, sobre uma questão, sobre algo que você está vivendo? Coloca para mim aqui embaixo, porque ter clareza disso já pode começar esse movimento de desapego que a gente tanto precisa nessa semana. Eu desejo para você uma lua cheia incrível, uma semana maravilhosa, cheia de momentos positivos, agradáveis e coisas maravilhosas chegando até você. Beijo no coração e até semana que vem. Tchau, tchau.